Então, vimos na vez passada da acusação dos pecados ao confessor e agora do modo de se confessar. Como os apresentareis ao confessor? Pondo-me de joelhos aos pés do confessor, eu lhe digo: abençoai-me, Padre, porque pequei. Que fareis enquanto o confessor vos der a bênção? Inclino-me humildemente para receber a bênção e faço o sinal da cruz. Então, a primeira pessoa que fala na confissão é o penitente. Deve chegar e dizer: abençoai-me, Padre, porque pequei. Tem uma formulazinha que o padre dá, ele dá a bênção dizendo uma fórmula, e aí, quando está escutando o padre, não precisa ver ele, sabe que ele está dando a bênção, a gente faz o sinal da cruz. Depois de feito o sinal da cruz, que direis? Uns rezam confítel até a metade. Aqui ele bota uma fórmula que é mais simples, que é me parece bem apropriada, bem equilibrada. Eu me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada Sempre Virgem Maria, a todos os santos e a vós, Padre, porque pequei. Então é curto, não toma muito tempo e permite a gente dizê-la de maneira habitual, sem, mesmo quando tem muita gente, quer dizer, tem muita gente, pouco tempo, essa fórmula é breve. E depois que farei? Depois direi: confessei-me em tal tempo, quer dizer, quando foi a última confissão, por graça de Deus recebi a absolvição, cumpri a penitência e fui à comunhão. Caso seja isso mesmo, evidentemente. Para o padre saber que as coisas estão todas em ordem. Em seguida faz-se a acusação dos pecados. Terminada a acusação dos pecados, que direis? Direi: acuso-me ainda de todos os pecados da vida passada, especialmente contra tal ou tal virtude, por exemplo, contra a pureza, contra o quarto mandamento, ou contra qualquer outro pecado, contra o outro mandamento, contra o qual a gente tenha pecado. Depois dessa acusação, que direis ainda? De todos os pecados e de todos aqueles que não me lembro, peço perdão a Deus de todo o coração, e a vós, Padre, peço a penitência e a absolvição. Concluída assim a acusação dos pecados, que mais resta a fazer? Concluída a acusação dos pecados, é necessário ouvir com respeito o que disser o confessor, aceitar a penitência com sincera vontade de cumpri-la, e enquanto ele dá a absolvição, renovar o ato de contrição. Então, quando o padre termina de dar os conselhos, ele começa a dar a absolvição, e o penitente deve rezar o ato de contrição. Depois de recebida a absolvição, que ainda fazer? Depois de recebida a absolvição, preciso agradecer a Nosso Senhor, cumprir quanto antes a penitência e pôr em prática os avisos do confessor. Então, cumprir o quanto antes. Da absolvição. Devem os confessores dar sempre absolvição àqueles que se confessam? Os confessores devem dar absolvição somente àqueles que eles julguem bem dispostos a recebê-la. Então, não é sempre que o padre dá absolvição. Habitualmente, ele sempre dá. Mas ele deve julgar quais são as disposições da pessoa. Se ele vê que a pessoa não está arrependida, se a pessoa não tem o propósito de mudar de vida numa questão onde envolve o pecado mortal, ele não pode dar absolvição. Isso acontece. Podem os confessores diferir ou negar alguma vez a absolvição? Os confessores não só podem, mas devem diferir ou negar a absolvição, em certos casos, para não profanar o sacramento. Então, não só podem, mas devem. Quais são os penitentes que se devem considerar mal dispostos e a quem se deve ordinariamente diferir ou negar a absolvição? Os penitentes que se devem considerar mal dispostos são principalmente, primeiro, aqueles que não sabem os mistérios principais da fé, ou não se importam em aprender os pontos da doutrina cristã que são obrigados a saber conforme o seu estado. Então, a pessoa que não sabe nada do catecismo, é melhor dizer para ele: vou lhe dar uma aula de catecismo primeiro, a gente vai dando aos pouquinhos, depois você se confessa. Porque se ele não sabe quem é Nosso Senhor, o que é a redenção,
que é o sacramento. Ele não vai fazer uma boa confissão. Ele nem sabe direito o que ele está fazendo ali. Segundo, aqueles que são gravemente negligentes em fazer o exame de consciência, ou que não dão sinais de dor e arrependimento. A pessoa que leva uma vida muito desleixada, e a gente está vendo que ele vem ali sem nenhuma preparação. Fez exame de consciência? Não. Porque não fez? Não sei fazer, não ligo para fazer, então é melhor você ir fazer primeiro, depois você volta. Ou então que não dão nenhum sinal de dor e arrependimento. Você está arrependido? Você não vai fazer mais? Não. Tem casos assim. Você vai mudar? Não. Então não vou lhe dar absolvição. Terceiro, aqueles que não querem restituir, podendo, as coisas alheias ou reputação roubada. Atacou gravemente a reputação de alguém, ou então roubou os bens dessa pessoa, você vai devolver? Não. Então não posso dar absolvição. Não, porque já passou muito tempo e eu vou ficar com isso aqui mesmo, aquele carro que eu roubei, eu vou ficar com ele. Não pode. A pessoa que roubou um carro, se ele não estou muito arrependido de ter roubado o carro. E o que você vai fazer com o carro? Vou guardar na minha garagem. Então você não pode receber absolvição. Ou reputação roubada. Quarto, aqueles que não perdoam de coração aos seus inimigos. Reputação roubada é se alguém acusa o outro, por exemplo, acusa o outro de uma falta e destrói a reputação daquela pessoa. E aquela pessoa fica desconsiderada. Ou perde o emprego, ou então ninguém mais, todo mundo se afasta dela porque foi destruída a reputação da pessoa. Tem que restituir a reputação. E falar, olha, aquilo que eu disse não era verdade, se for uma mentira. Ou então falar, olha, essa pessoa tem suas qualidades, fazer o que é possível, porque a reputação, ninguém pode viver sem reputação. Então tem que tomar cuidado e zelar pela reputação dos outros, assim como a gente gostaria que os outros zelassem pela nossa. Quarto, aqueles que não perdoam de coração aos seus inimigos. Quinto, aqueles que não querem empregar os meios para se corrigir dos seus maus hábitos. Cai sempre nesse pecado. Você cai quando? Quando eu vou em tal lugar e estou com meus amigos lá, eu caio sempre nesse pecado. Então, eu vou lhe dar um conselho, não vá mais lá. Não, isso eu não posso não. Vou continuar aí. Mas tem que fazer um esforço. Se você lá, você vai cair. Não, eu vou continuar aí. Então não vou lhe dar absolvição. A gente não pode se expor a um perigo eminente de cair em pecado mortal. Se a gente faz isso, se a gente não está disposto a evitar isso, a gente não pode receber absolvição. Sexto, aqueles que não querem fugir das ocasiões próximas do pecado. Então, na verdade, eu uni o quinto ao sexto, então é um pouquinho diferente. Então, aqueles que não querem empregar os meios para se corrigir dos seus maus hábitos, não querem fazer nenhum esforço. E no sexto, particulariza um aspecto, uma opção, né? Aqueles que não querem fugir das ocasiões próximas do pecado, que nós estamos falando. Então, se o senhor não quer fugir da ocasião, ele não pode receber absolvição. Porque ele, na verdade, não está arrependido. Aquilo para ele não é importante. Cair no pecado mortal ou não, está se falando do pecado mortal sempre aqui. Cair no pecado mortal, para ele, é menos importante do que... evitar o pecado mortal é menos importante do que guardar aquele tipo de amizade que ele tem. Nesse caso, não pode receber absolvição. Não há excessivo rigor da parte do confessor em diferir a absolvição ao penitente que ele não julga ainda bem disposto? Resposta: não. Não há excesso de rigor no confessor que difere a absolvição de tal penitente, porque não o julga ainda bem disposto. Há antes caridade. Conheço uma senhora da Suíça, foi ela mesma que contou, muito interessante. Bom, ninguém conhece ela aqui, penso que ninguém vai conhecer, depois não vou dizer o nome dela, mas ela contava isso, assim, abertamente. Acho que ela já contou para muita gente. Então, ela foi se confessar com o Padre Pio.
Aí ela disse que quando ajoelhou, o Padre Pio gritou lá de dentro, o Padre Pio era um italiano do sul, e bravo que nem o pessoal da Bahia, que nem o Padre Jair. Aí ele gritou, vai se preparar. Ela disse que ficou vermelha como um tomate e saiu dali cambaleando, caiu de joelho no primeiro lugar que ela encontrou livre e se preparou, depois voltou. Então, a Gilmal, bom, para nós aqui do Brasil, a gente acha que agiu pessimamente, mas ele não agiu mal. Ele fazia isso, assim que ele ajudou muita gente pelo rigor que ele tinha no confessionário. Sabia ser super bom e sabia ser rigoroso quando era necessário. Sim, quando era necessário. Claro, não ia fazer isso sem uma razão. Usava termos, às vezes, muito duros em relação a algumas pessoas, muito duros mesmo. E depois a pessoa se convertia. Então, ele não era uma falta de caridade, muito pelo contrário. Não há excesso de rigor no confessor que difere a absolvição do tal penitente, porque não o julga ainda bem disposto. Antes, caridade. Pode acontecer que ele faça isso injustamente, claro. Mas se ele faz isso com fundamento, é caridade. O Padre Pio, quando gritou para essa senhora, é um ato de caridade. Ele mesmo disse, ele falou assim, pensam que eu gosto de gritar aqui no confessionário, de fazer as coisas, mandar as pessoas para fora, não sei o que lá. É o que mais me custa. O que mais me custa. É muito difícil você ver sofrer uma pessoa. Para quem, mas para um santo, né, como o Padre Pio. É difícil. Dizer coisas difíceis, sabendo que a pessoa vai... É difícil. Pois procede como um bom médico que tenta todos os remédios, ainda os desagradáveis e penosos, para salvar a vida ao doente. Às vezes na guerra, às vezes é necessário amputar uma perna, às vezes sem muita anestesia, é doloroso evidentemente, mas doloroso para o soldado. Mas para o médico é terrível para o médico. Ele sabe tudo que o outro está sofrendo, e tem que cortar, e corta e salva a vida do soldado. E tem que fazer isso. Ele é ruim? Não, ele é bom. Deverá desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão o pecador a quem se difere ou se nega a absolvição? O pecador a quem se difere ou se nega a absolvição não deve desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão, mas deve humilhar-se, reconhecer o seu estado deplorável, que é isso que às vezes que falta. A pessoa está ali, está no pecado, mas não leva a sério. Aí dá um choque desse com o Padre Pio, a pessoa desperta e cai em si. Fala. Aproveitar os bons conselhos que o confessor lhe dá, e assim pôr-se o quanto antes em estado de merecer a absolvição. Que deve fazer o penitente quanto à escolha do confessor. O verdadeiro penitente deve encomendar-se muito a Deus para escolher um confessor piedoso, douto e prudente. Depois deve depois entregar-se às suas mãos e submeter-se a ele como ao seu juiz e médico. Isso para quem tem um confessor fixo, né? Um diretor espiritual. Para confessar, basta que seja um padre, mas para se alguém pessoa que é uma direção, um acompanhamento, ele deve rezar e escolher um diretor. Bom, por hoje é só. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.